Fala galera, essa aula aqui de hoje a gente vai estar estudando as raízes da equação do segundo grau. E as raízes elas estão relacionadas ao delta. Lembra a fórmula de delta? B quadrado menos 4AC. Aí tem três situações que a gente primeiro precisa estudar. A mais tradicional é, se o delta for maior que zero, ou seja, se ele for um número positivo, eu tenho duas raízes dessa equação. Beleza? Então, é só isso. Se você for ver os exercícios das aulas anteriores, você vai perceber isso. Quando o delta dava maior que zero, eu tinha duas raízes. Ou seja, eu tinha x1 diferente de x2. Beleza? Segundo, eu vou ter o delta menor que zero, negativo. Quando isso acontece, não existe raízes. Não vai ter, porque delta negativo não tem raiz quadrada de número negativo. Não esquece que o delta, lá na fórmula de Bhaskara, depois ele entra na raiz quadrada e não tem raiz negativa. Ou seja, não existe raiz, não existe x1 e x2, não tem, beleza? E o terceiro e último caso, o delta igual a zero. O último exercício da aula que eu gravei anteriormente, tem um exercício desse, que o delta dá zero. O que acontece? Só tem uma raiz. Uma raiz. Beleza? Então aqui tem duas, aqui tem nenhuma e aqui tem uma. Então tem uma raiz, ou seja, dizem assim, né, que elas são iguais, mas na verdade só tem uma raiz. x1 é igual a x2. Beleza? Só tem uma raiz. Vou escrever aqui, ó, 0. Vou apagar aqui o não existe. Vou pôr 0 raízes e duas raízes. Então aqui ficou como? 0 para quando for negativo, uma para quando for igual a zero e duas para quando for maior que zero. Beleza? Então vem o primeiro exercício aí, vou ler o enunciado para vocês. Vamos ver que tipo de exercício isso aí pode nos ajudar, beleza? Na equação x² menos 8x mais 2p igual a zero, determine o valor de p de modo que tenha duas raízes reais e diferentes. Então vamos lá, galera, dado o enunciado, ele deu essa equação do segundo grau. Primeiro passo, você tem que separar o A, o B e o C, que é um cara esquisito aqui, tem uma incógnita dentro do C. O A multiplica o X dá 1, o x², o B multiplica o X dá menos 8, e o C é o termo independente, que no caso aqui é 2P. Ele quer saber quais os valores para P quando essa equação dá duas raízes distintas, ou seja, o delta tem que ser maior que zero. Para duas raízes distintas, o delta tem que ser maior que zero. E quando isso acontece? O b² menos 4ac tem que ser maior que zero. Quem é o b? O b é menos 8, fica ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 2P. Tudo isso maior que zero. Ou seja, eu substituo esses caras na fórmula de Bhaskara. Lembrando que esses três carinhas estão sempre juntos. Menos 8 ao quadrado dá 64. Menos 4 vezes 1 vezes 2P dá menos 8P, maior que zero. Beleza? Eu vou passar o P para o outro lado. Ele está negativo. Vou passar ele para lá positivo. Agora o 8 está multiplicando, vem para cá dividindo. Beleza? Então ficou 8 maior que P. Eu vou ler daqui para lá. Se 8 é maior que P, o P é menor que o 8. Beleza? Vamos para o próximo, galera. Na equação x² menos 8x mais p mais 3 igual a zero,
Determine o valor de P de modo que ela não tenha raízes reais. Vamos, galera, então vamos lá. Esse exercício ele dá essa fórmula e ele quer que não tenha raiz, ou seja, para não ter raiz o delta tem que ser negativo, o delta tem que ser menor que zero, ou seja, o b quadrado menos 4ac tem que ser menor que zero. Só que antes disso, separa para mim quem é o a, quem é o b, quem é o c. O a multiplica o x, é 1. O b multiplica o x, aqui é o x quadrado, o x. E o c, galera, é estranho, é p mais 3. E ele pede de novo o valor do p. Ele está junto aqui, ó. Esse aqui é o c, que é o termo independente. Beleza? Então vamos substituir b quadrado. Quem é o b quadrado? É menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que eu vou ter que pôr parênteses, que é muita coisa ali, ó. É p mais 3, tudo isso é menor que zero. Menos 8 ao quadrado é 64. Agora, menos 4 vezes 1 dá 4, vezes p mais 3. Hoje está tendo obra no vizinho aí, segura aí, galera. Então, como é que fica aqui, ó? Esse cara vai aplicar a distributiva, tá? Lembra que eles estão sempre juntos, ó. Esses três, o AC. Então, fica 64 menos 4p mais 12. Mais não, é menos aqui, ó. Menos 12. Menos com mais dá menos. Beleza? Então como é que fica? 64 menos 12 dá 52. O 4p está negativo, vai para o outro lado positivo. Negativo vai para lá positivo. O 4 está multiplicando, vem para cá dividindo. Ou seja, dá 13. Se o 13 é menor que o P eu vou ler daqui para lá. P maior que 13. Beleza? Placar final. Para que ela tenha 12 aí. Vamos para o próximo. Na equação 3x² menos 3x mais 2p menos 1 igual a zero, determine o valor de P de modo que essa equação tenha uma única raiz real. Então vamos lá, galera. Agora ele quer saber de uma única raiz, ou seja, quando que tem uma única raiz? Quando o delta é igual a zero, ou seja, o b quadrado menos 4ac tem que ser igual a zero. Para isso a gente vai fazer o que fez em todos, separa o a, separa o b e separa o c, que nesses exercícios é bem estranho. Quem é o a? 3. Quem é o b? Menos 3. Quem é o C? Tudo isso aqui, ó. 2p menos 1. Beleza? Joga isso na fórmula agora. Como é que fica? B quadrado menos 3 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 3, vezes o C, vou pôr entre parênteses para não ficar bagunçado, 2p menos 1 igual a zero. Lembrando que esses três caras estão sempre juntinhos. Vou multiplicar primeiro menos 4 vezes 3. Menos 3 ao quadrado dá 9, menos 12, que é esses dois, vezes essa distributiva aqui, ó. Beleza? Aplica a distributiva aqui do menos 12. Como é que fica, galera? 9 menos 12 vezes 2p dá menos 24p. Menos 12 com menos 1 dá mais 12 igual a zero. 9 e 12 dá 21, igual a 24p. Passei o p para lá para ficar positivo. Beleza? Então agora o 24 está multiplicando, passa ele para o outro lado, dividindo. O que a gente pode fazer aqui? Simplificar. Divide em cima e embaixo por 3. Qual o valor do p? P é igual a 7/8. O que significa isso? Quando P for 7/8, o delta dá zero. Se o delta der zero, só tem uma raiz. x1 é igual a x2, placar final. Beleza, galera? Até a próxima.